Eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Tem hora que eu olho no espelho e fico perguntando, gente, quem sou eu? Por que eu fiz da minha vida? Onde eu tô? Tem hora que eu não me reconheço mais, Lex. Semana passada eu pensei que eu ia enlouquecer. Tava com a minha mente assim, confusa. Assim, sem saber o que fazer. Tem hora que eu choro. Pergunto a Deus o que vai ser da minha vida, né? Muitas das vezes eu já saí daqui pra ir pro Brasil pensando em não voltar mais, pensando em desistir de... Semana passada mesmo eu pensei que eu ia enlouquecer, porque você pensa bem. No Brasil eu tinha uma vida super ativa. Aquela mulher cristã, mãe, família grande, né? Sempre trabalhei, sempre resolvi minhas coisas. Consegui, quer dizer, construir 2 casas. Aquela mulher que acordava na madrugada, encarava o transporte público, ia à luta. Tem um grande problema também, Lé, que eu sou negra, sabe? Não sou racista, mas os homens negros aqui na América são muito pior do que os brancos. Eles são mesmo, eles têm problema, além de se o cara é um narcisismo problemático, ainda tem o problema do racismo, porque aqui nos Estados Unidos tem muito racismo. Então, muitos deles, eles são pessoas muito infelizes. Eles não aceitam, sabe? Se acham menosprezado, acham que não são bem-vindos, né? Não são pessoas bem resolvidas. Lavínia, idade 36 anos, faxineira. Eu venho de uma família humilde, sabe? Meu pai e minha mãe tiveram 11 filhos e eles batalharam muito para cuidar de todos eles. E na base do sofrimento, de passar fome mesmo. Eu fui criada dentro de um lar evangélico e que tinha muito amor, que tinha muita consideração e sempre na base da luta, da batalha, de ser guerreira, de trabalhar, de acordar. Para vocês terem noção, aos 11 anos eu já trabalhava como faxineira em vários lugares aonde me aceitassem, porque eu tinha que ajudar o meu pai a colocar comida dentro de casa. Eu tô falando aqui de uma situação de extrema pobreza. Eram 11 bocas para serem alimentadas, fora meu pai e a minha mãe. A minha fase de adolescência não foi nada fácil, porque eu virei aquela garota rebelde. Eu já não aguentava mais escutar que tudo era pecado, que tudo era do demônio. Eu queria curtir a minha vida, eu queria experimentar coisas novas. Eu tinha dinheiro porque eu trabalhava, então, mais ou menos com 15 anos, eu comecei a dar uns perdidos na minha mãe e fugir mesmo de casa, de ir pra balada, sair à noite, ir pro baile funk mesmo, beber. Meu pai me batia e nada mudava, eu não deixava de correr atrás de experiências novas. Eu lembro que a minha mãe até falava assim pra mim: filha, você não quer aprender pelo amor, então um dia você vai aprender pela dor. Mesmo com essa constância de festa e tal, eu nunca tinha me entregado para ninguém. Essa parte eu ainda seguia tudo da igreja. E eu só encontrei alguém a ponto de eu me entregar e nem pensar em nada aos 18 anos. Era um brasileiro, eu morava no Rio de Janeiro e ele morava em São Paulo. Tanto que eu nem pensei que, assim, eu conheci ele em um dia de janeiro e depois de uma semana eu já estava grávida. Eu me entreguei sem pensar em nada. Do mesmo modo que eu não tinha noção de como aquele cara era. E pro meu azar, era um cara extremamente abusivo, machista, egoísta. A mudança e todo o maltrato começou quando eu estava com 2 meses de gravidez. Ele não quis casar comigo, a gente só começou a morar junto. E eu escutava barbaridades da parte dele que tinham um objetivo só de me humilhar. Ele bebia muito, ele tinha a vida dele de solteiro, saía sempre, me deixava sozinha e sempre falava coisas que me ofendia muito, como por exemplo que ele jamais casaria comigo. Ele só casaria com uma loira. Sim, eu era uma mulher preta. Isso foi bem pequeno. Chegou até a ter ameaça de morte. Quando eu percebi o buraco que eu tava entrando, eu falei, cara, não, eu quero sair disso, eu não mereço isso, vamos se separar. E conversei com ele abertamente, achando que eu tinha essa possibilidade. Eu não tinha possibilidade de nenhuma escolha, era ele que mandava. E ele não queria se separar de mim de jeito nenhum.
não queria sair da minha casa, que na verdade eu estava morando num barraquinho dos fundos da casa da minha mãe com ele. Quando eu coloquei essa opção da gente se separar e só cuidar do neném, ele falou que eu jamais teria um filho dele se eu tivesse separada. Que se eu quisesse me separar, ele ia me forçar a tirar a criança. Quando meu filho nasceu, tudo isso piorou. Os meus natais eram sozinhos, tudo meu era sozinho, e mesmo grávida ou não, eu tava lá trabalhando para pôr dinheiro dentro de casa, porque ele não ajudava em nada. E eu mal tive um bebê e já engravidei de outro. Porque para comparecer, para me usar e me prender, me engravidar, aí sim ele sempre estava lá. Eu não tinha noção do que era abuso, não tinha noção, eu achava que isso era normal dentro de uma relação, na medida do possível. E então, eu simplesmente levantei a minha cabeça e mesmo com os meus filhos, eu corria atrás de trabalhar. Eu trabalhava, deixava as crianças com alguém, eu deixava na creche, juntava meu dinheiro. Eu não tinha mesmo assim condição nenhuma, porque ele usava todo o dinheiro, né? Para vocês terem noção, no barraquinho que eu morava, no fundo da casa da minha mãe, ele caía água dentro. Então, quando chovia, era uma tristeza. Eu achei melhor começar a juntar alguma coisa e comprar um terreno. E eu consegui. Eu comprei um terreno, comecei a construir a minha casinha. Só que tudo isso eu ainda estava com ele. Ele cada vez mais desaparecia por dias, por semanas. Eu comecei a focar em mim, eu comecei a cuidar do meu cabelo, comecei a usar maquiagem, comecei a comprar roupas. Eu comecei a perceber que eu era uma mulher de valor e que eu merecia mais do que aquilo. Os meus filhos crescendo, eu conseguindo cuidar deles, conseguindo ter a minha própria casinha, tudo aquilo me fez se desenvolver cada vez mais e entender de que eu era uma mulher que estava com o cara errado, que eu não merecia continuar vivendo aquilo, que eu deveria ter a minha vida sem ele. E quando eu abri isso de me separar, é óbvio que ele não quis sair da casa que eu construí. Quando ele viu como eu tava mudando, ele também não queria me largar de jeito nenhum. Então ele começou a fazer coisas para mostrar que ele ia mudar, que ia ficar tudo bem. Até pastor de igreja ele. Mas não adiantava mais. Eu já tinha vivido anos e anos de sofrimento e humilhação com ele. Foi então que ele jogou, foi pro tudo ou nada, né? Ele falou: olha, se você quiser separar, levanta e sai. Mas a casa é minha, tudo que você construiu é meu. E o único modo que eu achei de sair de tudo isso foi de deixar lá, ele lá com tudo. Me levantar com os meus filhos e procurar uma outra forma de viver. Ele achou que eu não iria deixar o que eu tinha construído. Mas eu deixei. Eu não aguentava mais as humilhações sobre o meu corpo, sobre a cor da minha pele, sobre o meu cabelo. Tudo era sempre para me diminuir. Mesmo eu ali, forte, firme, querendo ter um futuro melhor e trabalhando para isso e cuidando dos meus filhos. Então eu saí e comecei a pagar um aluguel de novo, comecei a juntar dinheiro de novo e comecei a ir atrás de um outro terreninho que eu pudesse construir. Nessa época o Rio de Janeiro estava muito perigoso e o meu filho, eu tinha muito medo que ele entrasse para o mundo das drogas ou que alguma coisa ruim acontecesse. Se teve um convite, né, da parte da família dele que mora lá em Pernambuco para cuidar do meu filho e eu aceitei. Lá ele estudou, teve do bom e do melhor, a melhor educação. Hoje é um ótimo rapaz, um rapaz trabalhador. E aí eu fiquei só cuidando da minha filha. Vocês desculpem se alguma data não fizer muito sentido,
Mas é que depois de tudo isso que eu passei e que eu tô passando, porque eu tô ainda em uma situação muito ruim, eu tenho lapsos, eu tenho brancos, eu acho que é uma proteção da minha mente para eu não lembrar nem o que eu passei e nem o que eu tô passando, porque eu entro em surto, né? Eu entro em crises fortes de depressão, de ansiedade, de choro. Eu fico me achando que eu não tenho saída para nada. Então, pode ser que alguma data ou alguma coisa fique confuso e eu já peço desculpa desde já. Isso tudo que eu contei para vocês foi em 2014 e eu entrei numa depressão profunda. Em 2015 eu resolvi entrar em um site de relacionamento. Eu tava com 36 anos e eu queria casar, eu não tinha casado. Eu só tinha morado com esse cara. E eu sentia que eu merecia ser feliz, que eu merecia ter uma família, que eu merecia encontrar alguém que me amasse. E sim, eu, muito inocente e ingênua que era, nessa época achava que estrangeiros eram príncipes. Eu pensava, nossa, país de primeiro mundo, totalmente diferente do sofrimento que eu vivo no Brasil. E eu pensava que os homens também eram de primeiro mundo. Eu não queria ficar velha, solteira, eu tinha medo sim disso. Conversei com muita gente louca, com muita gente que só queria coisa casual, com muita gente que eu não gostei, até encontrar um militar americano. Vocês vão rir, né? Vocês vão achar que ele era scammer. Não, ele era real e eu vou contar aqui pra vocês o grau dessa realidade. Primeiro que no aplicativo ele falava que tinha 41 anos, mas na verdade ele tinha 52 anos. E era um negão muito gato, muito charmoso. Essa é a parte que vocês vão achar que é mentira. Ele trabalhava no Afeganistão, na guerra. Ele tinha folga de 6 em 6 meses. Ou seja, ele saía de lá 2 vezes no ano. Eu comecei a falar com ele em outubro de 2015 e em novembro de 2015 ele estava aqui no Brasil para me conhecer. Eu posso confirmar para vocês que ele foi e é o grande amor da minha vida. Quando ele chegou, ele me levou nos melhores lugares, nos melhores hotéis. Ele me tratava assim de um jeito que eu tava me sentindo a Julia Roberts. Sabe aquele filme Uma Bela Mulher? Eu me sentia como se eu estivesse nesse filme. Cavalheiro, educado, me dando tudo. E assim, não rolou nada de fazer amor não, tá? Eu era muito antiquada, só rolou uns beijinhos, mas os beijos, eles eram tão calorosos, eram enlouquecedores. Eu estava totalmente hipnotizada por aquele homem. Essa coisa de me entregar de primeira foi só com o pai dos meus filhos. Depois, nunca mais. Na época valia muito, tá? Ele deu R$ 500 na minha mão, eu fiquei assim. E isso não foi nada, porque assim, ele ficou 3 dias aqui comigo, né? E aí, quando ele voltou, no Natal, ele mandou pela Western Union, ele mandou R$ 1.000 pra mim. E ele era, assim, sempre muito generoso. Ele chegou a mandar um dinheirinho para eu continuar construindo a minha casa. Eu lembro que eu recebi em torno de R$ 16.000. Esse homem, ele era perfeito. O que eu senti em 3 dias com ele, eu nunca tinha sentido nada em 11 anos de relacionamento com o pai dos meus filhos. Eu só pensava e lembrava do peso. Mas tinha os seus poréns. Primeiro, que a gente só se comunicava por e-mail. Sim, ele não tinha WhatsApp. Ele não tinha Facebook. Ele não tinha nenhuma rede social. E eu achava que tinha, assim, americanos que não tinha nenhuma rede e que era normal conversar pelo e-mail. Nesses 3 dias, ele pegou na minha mão e falou que ele já estava desistindo do amor e que ele não acreditava que ele tinha me encontrado.
Como que eu não ia me apaixonar por esse homem? Tudo bem, gente, ele nunca me falou que ele queria casar, mas eu tinha já pesquisado que americanos, eles demoravam para falar sobre isso e que quando você já estava beijando e tal, você já estava namorando. Então, na minha cabeça, eu já estava namorando com ele. Mas ele não me pediu em namoro. Mas para mim, americano não pedia em namoro. Depois de 6 meses, ele veio de novo ao Brasil ficar comigo. E aí sim, rolou tudo que tinha que rolar. Mas eu tenho que ser sincera que esse tudo não era grande coisa, porque assim, 5 minutinhos ele já, entendeu? Era tum, 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 já finalizava tudo. Mas eu não achava isso ruim. Eu tava apaixonada. Pra mim tava ótimo tudo do jeito que tava. E eu acho que essa coisa do tum 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 já ri era porque assim, ele era um homem de guerra, né? Eu acho que tinha muita coisa na cabeça. Mas aí depois do tum 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 também era tum 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 tum. Entendeu? Aí o que acontecia? Ele fazia massagem em mim com os cremes mais caros, comprava os queijos mais caros e jogava na minha boca. E era Chandon, e era champanhe da primeira geração. Era aquele love todo no luxo, com banheira de espuma. Sabe, era um sonho. Apesar de piscar, ele já não me incomodava com essa parte. Já falei pra vocês que eu me sentia no filme Uma Linda Mulher? Bom, dessa vez ele ficou 15 dias comigo. E aí ele voltou na quinta. Eu achei que ele já ia, né? Porque ele ficava 6 meses na guerra, ia pra guerra. Mas no domingo aconteceu o que eu não imaginava, o que eu não tava esperando. Do e-mail dele, eu recebi o e-mail de uma mulher perguntando o que eu tinha com ele. Eu não sabia quase nada de inglês, mandei um monte de pontos de interrogação. E essa mulher retornou o e-mail me xingando de tudo que era nome, falando que eu era mais uma das vagas que ele pagava para usar como ele quisesse. E o e-mail era bem baixo, bem baixaria mesmo, sabe? Falando que ele usava o dinheiro para me comer. Desse jeito estava escrito lá. Eu fiquei chocada, eu falei, não, vou ser neutra, mas vou responder essa mulher com muita educação para ela ver que o negócio aqui não é assim, né? E aí eu respondi, olha, querida, eu sou namorada dele, como assim? O que você tá falando aí? Essa mulher me respondeu, ô meu amor, você é namorada dele há quanto tempo? Porque eu tô com ele há 5 anos aqui nos Estados Unidos. Eu estava desconfiando porque ele viaja pro Brasil e nunca me leva. Até que eu consegui acesso ao e-mail dele e estou pegando o seu e-mail aqui cheio de conversinha com ele. Você tá achando o quê? Que ele vai casar com você? Comigo que ele tá há 5 anos, ele tá fazendo isso? E outra, já que a senhora aí tá se achando a namorada número 1, a noiva que vai ganhar o anelzinho de ouro, agora, meu amor, ele tá na Alemanha com outra e mandou o e-mail da mulher pra mim. Eu falei, não acredito. Não, não pode ser. Aquele cara era o homem que eu tinha escolhido. Era o amor da minha vida. E se ele tinha americana, Alemanha, que tempo que sobrava pra ele trabalhar na guerra? Lá fui tentar achar o Facebook dessa mulher, achei, batia tudo, falei, bom, vou mandar e-mail então pra essa da Alemanha, que ela dizia que era brasileira. Aí tá. Aí mandei e-mail pra essa e ela me respondeu em português. Eu falei, meu Deus. E essa eu virei até amiga dela. Hoje em dia nós somos amigas. Tô falando, gente, de uma brasileira que morava lá na Alemanha, super estudada, bilíngue. A menina, assim, top. Eu mandei, perguntei, o que você tem com esse cara? Ela falou assim, como assim, o que eu tenho? Ele é meu namorado, por quê? Eu falei, não, ele é meu namorado também. Tô aqui no Brasil, ele vem aqui me ver. Ela, não pode ser. Me prove. Como isso? Eu peguei as nossas fotos, tinha várias fotos da gente juntos no Rio. Mandei tudo pra ela. Essa mulher ficou, assim, virada no giraia.
expulsou ele de casa, falou um monte. Eu vou ser bem sincera, eu não consegui fazer nada disso, porque até hoje eu sou apaixonada por ele. Até hoje, pra mim, ele é o amor da minha vida. Eu fiquei muito magoada, assim, mas eu silenciei, eu não fui pra cima dele. Ela me disse que ela esculachou ele a ponto dele de preto virar branco. Bom, depois dessa decepção aí, eu fiquei bem, assim, mal mesmo. E só em 2016 eu comecei de novo a conversar aí nesse mesmo site de relacionamento e agora com um outro americano. E esse foi meio estranho, porque assim, eu não gostei de início, assim. Eu achei ele meio que sinistro. Esse tal militar entrou em contato comigo de novo, que era o que tinha feito toda essa palhaçada. E apesar de eu ser tremendamente louca por ele, eu não consegui seguir com isso adiante, porque eu não conseguia confiar. Então, preferi conversar com esse que, mesmo não tendo batido, enfim. Esse que não tinha batido, mas que eu tava conversando, sei lá, ele era muito estranho. Ele me bombardeou com um monte de perguntas logo no início. E eram umas perguntas que, sei lá, não fazia muito sentido. Primeiro ele me perguntou se eu tinha tatuagem, né? Eu sempre fui uma mulher muito antiquada, não tinha nada mesmo. Aí perguntou se eu fumava, se eu bebia, se no meu primeiro relacionamento eu tinha traído meu marido, como era a minha relação com os meus vizinhos, como era a minha relação com a minha família, se eu ia pra igreja. Eu sei que assim foram mais de 40 perguntas. E aí, quando ele percebeu que eu era uma mulher tradicional, de uma família boa, ele abriu assim um interesse por mim que não se parava mais. Nessas perguntas, em tudo que ele falava, também ele já deixou muito claro que ele era um cara bem chato para escolher uma mulher. Ele era super exigente, a mulher tinha que ser assim, não podia fazer isso, tinha que fazer aquilo. E ele sempre colocava que não existia americana desse jeito. Eu tava assim super confusa sobre tudo. Logo na primeira semana que a gente estava conversando, ele já falou que tinha interesse em casar em mim, logo depois de 3 dias de todo esse questionário. E aí eu sempre tive o dom, né, de revelação. Então eu lembro que uma noite eu fechei os meus olhos e falei: Senhor, meu Deus, me mostre se esse homem é para mim. Eu tô tão confusa, me direcione no meu caminho. E aí eu sonhei que ele vinha me conhecer, ele tava com uma mala tal. E ele é, né, um homem preto, mas ele tava muito mais escuro, né, do que a cor dele. E aí Deus aparecia e falava: esse homem é o demônio. Ele é o diabo, não é pra você não. O que eu escolhi pra você é aquele ali. Era um outro homem alto, bonito e tal. Eu sonhei com isso e eu passei por cima disso e continuei conversando com ele. Por quê? Não sei. E começaram as declarações falando que me amava e mandava flores e fazia surpresas, lembrava de datas, de meses, do dia que a gente começou a falar. Foi todo um envolvimento muito louco da parte dele. Até que um dia, na chamada de vídeo, ele mostrou o computador, mostrou que estava lá na parte de passagens com um voo para o Brasil. E aí ele ficava assim, né, com o mouse lá, com a setinha. E aí, compro ou não compro? Fez todo um mistério, todo um envolvimento. Clico ou não clico? Pego a passagem pra ir te ver? Assim, sendo bem sincera, eu não ia perder nada com isso. Ele que tava comprando passagem, ele que tava vindo, só ia conhecer pra ver se era o que eu queria ou não. Então eu falei: compra, pode vir. Ele veio pra cá me conhecer no dia 16 de novembro de 2016. E a primeira coisa que eu percebi é que ele era um cara muito ciumento. Ele tinha uma coisa de sempre falar de mulher submissa. E ele implicou com a minha calça jeans, que era muito apertada. Também falava um pouco do meu batom, que tava demais. Questionava sobre os homens da minha igreja. Enfim, eu percebi que ali talvez fosse melhor eu terminar e foi isso que eu fiz. Eu terminei quando ele voltou, né? Lógico.
Ele ficou muito mal, falando que ele tinha gastado o dinheiro dele, que ele tinha gastado o tempo dele. E eu falando, mas se não fosse assim, como é que a gente ia se conhecer? Não tinha como. E aí ele falando que não, que eu tinha que dar mais uma chance pra ele, que ele poderia mudar algumas coisas, que a gente podia conversar e resolver. E aí eu dei essa chance. E ele começou a vir mais vezes no Brasil pra ficar comigo. Eu já tava numa coisa assim de querer casar, e queria ir no consulado, queria ver os documentos, como que podia resolver. E eu falando pra ele que tava muito cedo, que a gente tinha que se conhecer mais. Ele falando, mas a gente já conversou por vídeo, a gente já se conheceu, não tem muito mais o que fazer. E aí começou essa pressão toda pra casar. Eu aceitei toda essa coisa de casar em abril de 2017. Só que eu coloquei algumas questões, porque assim, a minha filha, ela ainda não tinha feito 18 anos, eu acho que ela tava com 15 para 16. Então eu não poderia levar ela porque o pai não ia assinar com certeza para viajar. Então o pai não ia aceitar com certeza para que ela viajasse comigo, eu não ia deixar minha filha aqui sozinha. Então eu falei para ele, olha, a gente vai ter que ficar viajando, vou ter que ir, você vai ter que vir. Se você aceitar, eu posso casar com você desse jeito, até a minha filha completar a maioridade para ir de vez. Às vezes a gente ainda tinha umas implicâncias pelo vídeo, porque assim, eu chegava às vezes muito cansada do trabalho e ele via no vídeo, né? E aí ele fazia uns comentários tipo, eu tenho certeza que na rua você tava super animada dando atenção pra todo mundo, mas quando é pra falar comigo no vídeo, você fica aí com essa cara de cansada, né? Mas eram umas coisas assim que eu achava que era leve, e ciúmes mesmo, sabe? Em 2017, novembro de 2017, ele veio pra casar comigo. E eu não sei, tava um clima tão estranho. Porque assim, ele tava, sabe, sempre reclamando, tava super negativo, que tava cansado e não sei o quê, e exigindo algumas coisas. Eu lembro que eu entrei no meu quarto, coloquei as mãos na cabeça e pensei, nossa, será que eu caso? Tipo assim, no dia de casar eu ainda tava assim, meu Deus, será que eu caso com esse homem? Será que eu não caso? Acabou que a gente casou, o pastor abençoou, teve uma festinha simples com bolo e estrogonofe. Ele deu entrada no meu visto, né, para que eu conseguisse ir para lá, que eu ia ficar nesse bate e volta. E a primeira vez que eu fui para lá foi em 2018. Eu achei que eu ia encontrar só um cara um pouco negativo, ciumentinho e tal. Eu não sabia no horror que eu tava me enfiando. E o primeiro susto foi quando eu entrei na casa dele. A casa dele era revirada. Era tudo muito sujo, jogado, empilhado. Coisas que ele não usava pra nada. Não tinha nem como colocar o pé. Eu não sabia, mas parece que os americanos têm essa coisa de cozinhar, né? E nessa bagunça toda ele quis fazer um jantar pra mim e eu fiquei assim, porque quando eu peguei o prato, que eu passei o dedo assim, sabe aquele pó preto e as bordas assim com crosta? E ele fazendo lá e colocando a comida e eu disfarçando e falando, não, não precisa, eu não tô com fome. Foi desse jeito. Quando ele foi trabalhar no outro dia, eu comecei a fazer uma limpeza geral. Só que ele começou a me falar que na casa dele tinha as regras que todo mundo deveria seguir, que se não seguisse, a coisa ia ficar feia. E uma das regras é que eu não podia mexer, tirar nada do lugar dentro daquela casa. Ele falava, é a minha casa, são as minhas coisas e ninguém move nada daqui. Então eu limpei assim como eu podia e mesmo assim dava briga. Então ele gostava e aceitou que eu limpasse, mas desde que nada fosse movido nem 1 centímetro da onde estava. Bom, eu tava muito feliz, né, que eu tava num país de primeiro mundo e eu queria sair, queria conhecer tudo. E aí ele me levou em uma loja para comprar umas coisas e o dono da loja era um senhor mais velho que ficou me olhando. Não sei se é porque eu era estrangeira, porque ele me achou bonita. E ali começou uma briga, né? Na frente de todo mundo, ele começou a gritar, começou a me humilhar, de que ele ia me mandar embora, de que eu ia ser expulsa, de que ele ia me deixar lá na loja.
Isso assim, gente, eu não tinha dinheiro, não sabia onde eu tava, não tinha como sair dali se ele me deixasse. E ele falava sério, e ele falava que tudo isso estava acontecendo por culpa minha, que eu tinha ido com uma calça muito apertada, eu tava me aparecendo, que o cara tava olhando minha bunda, que eu tava me insinuando pro cara, e tudo isso assim na frente de todo mundo escutando. A questão da calça, ela chegou assim no auge, que dessa vez eu tava de calça jeans, mas eu também tinha levado uma legging. E eu não falei pra vocês, mas ele tinha um filho de 14 anos. E ele começou a implicar que se eu colocasse aquela legging na frente do filho dele, o filho dele ia ficar secando e olhando a minha bunda. Não me perguntem como é que eu fui relevando essas coisas, mas elas foram acontecendo. A vontade de conhecer tudo era gigante e ele podou isso. Ele falou que eu não poderia sair porque eu seria sequestrada, porque algum homem ia querer me estuprar. E sempre que eu pedia alguma coisa, ele falava que lá eu não iria me comportar como uma mulher americana, que a casa dele tinha regras, que ele tinha regras e que eu teria que obedecer para ficar lá. Na igreja mesmo, que ele começou a me levar na igreja de lá, ele sempre olhava para os homens e falava: olha, são todos predadores, tá vendo? Ó, aquele ali meio que olhou para você e não sei o quê. Se eu te deixar aqui, eles te pegam. Você não tá segura em lugar nenhum sem mim. Você só pode ir aonde eu estiver, quando eu quiser e quando eu ordenar. E um dia desses, gente, eu comecei a ficar mal de estar tanto tempo presa sem fazer nada. E aí eu insisti pra ele de que eu queria dar uma volta. Só que eu achei que era aquela insistência de casal, sabe? Tipo, ai amor, vamos, vamos, vamos. E no fim o cara cede. Pois é, antes fosse. Ele deu uma volta comigo, só no quarteirão do bairro, de carro. E aí, quando eu desci do carro, ele entrou e me deixou pro lado de fora. Não tinha chave, não tinha nada. Ele falou: agora você vai ficar aí fora pra você aprender que quem dá as regras aqui sou eu. E você não vai entrar até eu mandar. E aí eu fiquei, gente, por horas lá fora, sem saber o que falar, sem saber o que fazer, de pé, até ele resolver de que eu iria entrar de novo para casa. Em todas essas situações, eu tinha sempre que ser muito submissa. Eu não podia levantar a voz, eu tinha que falar: meu amor, desculpa, sempre muito baixinha, cada vez mais me diminuindo. E se não fosse assim, a coisa ia para um grau que não tinha mais controle e eu ficava com medo das ameaças de expulsão dele, das ameaças do que ele podia fazer comigo. Sempre a culpa era minha e homens estavam me perseguindo. Eu não podia pegar Uber. Teve um dia que eu peguei, e aí, enquanto ele estava trabalhando, e aí ele viu e falou: olha, se você fizer isso de novo, você não vai mais entrar na minha casa. Eu comecei a conversar com ele sobre eu procurar um emprego, e ele repetiu de novo que mulheres independentes eram mulheres americanas e que eu não me tornaria uma. Que caso ele quisesse que eu trabalhasse, ele ia correr atrás disso. Que eu não tinha que dar opinião nenhuma sobre essa situação. Nisso, eu já estava correndo atrás de algumas coisas e eu tinha conseguido uma vaga de trabalho em um hotel. E quando eu mostrei para ele, esse cara ficou louco. O rosto dele, a carne do rosto dele tremia. E ele foi para me expulsar mesmo de casa por causa de eu conseguir um trabalho. Ele usava a expressão de que eu ia jogar minha bunda fora da casa dele. E ele ficou nisso por horas, me expulsando. Ele pegou as minhas bolsas, ele pegou as minhas roupas, jogou em cima da cama e arrumou, e falando que eu ia embora, e os olhos dele fervia. Saía fogo dos olhos dele falando comigo, e tudo que ele falava e que ele me humilhava. Nesse dia eu tive que me humilhar, implorar para ele, pelo amor de Deus. Eu não conhecia ninguém ali, eu não sabia me comunicar direito, eu não tinha para onde ir. Eu comecei a aguentar tudo isso em silêncio, sofrendo, porque assim, eu tinha passagem de ida, passagem de volta, né? Porque eu ia ficar indo e voltando, e ele também. Então eu aguentei isso e falei: nossa, eu vou aguentar até voltar pro Brasil. Chegando lá no Brasil, eu termino o casamento com ele.
E foi isso que eu fiz. Chegando no Brasil, eu falei, olha, não dá, vamos separar. E aí ele se transformou de novo, implorou, disse que ele ia mudar, que com paciência a gente ia conseguir. Ele não queria se separar. Começou a fazer todas as coisas maravilhosas de novo pra mim. Nesse tempo, quando eu vi, a gente já tava na pandemia. E o que aconteceu foi que nessa época da pandemia eu precisava dele porque eu tava sem trabalho e eu não tinha conseguido o auxílio. Então ele me mandava dinheiro, querendo ou não, eu ainda tava dependente, né, financeiramente dele. E começou um ciclo assim, primeiro que ele não deu o divórcio e ele comprava passagem para eu ir e chegava um dia antes eu falava, não, eu não vou, eu não quero, eu tô com medo, eu não consigo. E ele remarcava mais pra frente, e aí eu falava, chegava o dia, eu falava, não, eu não vou, e aí ele remarcava e insistia, e me se declarava, e falava coisas bonitas, e me envolvia, e eu não conseguia trabalho, e ele me mandando dinheiro. Depois de muita insistência, e dele não mudar o humor no vídeo, dele tá sempre bonzinho, eu decidi dar mais uma chance. Mulher é assim, né? Sempre dá mais uma chance. Ele ficou um mês tranquilo, sem nenhum surto, sem exigência, sem nada. Minha filha já tava para completar 18 anos. Eu falei, cara, eu tenho que decidir, né? Se eu fico lá, se eu fico aqui, eu vou tentar mais uma vez. E aí eu fui, ele falou, não, eu vou te arrumar um trabalho, fica tranquila, você disse que não pode ficar sem trabalhar. E ele realmente estava muito bonzinho, nada mudava. Eu falei, nossa, graças a Deus, as coisas parecem que agora vão se encaixar. Até eu chegar no trabalho dessa mulher, né? Que era o que? Eu ia cuidar da mãe dela, né? Cuidadora de idosos. Ele me levava e me buscava. Eu não podia ir sozinha até o trabalho. Eu não tinha nenhuma ação que eu pudesse fazer sozinha longe da casa. E nesse trabalho era muita humilhação e a mulher não me pagava. Quando eu fui conversar com ele sobre o que estava acontecendo, ele falou que ele tinha arrumado o emprego, né? E tinha arrumado por uma amiga dele. Então, que era um emprego certo, que era o máximo que eu poderia conseguir ali como estrangeira. E como estrangeira, eu tinha que aguentar essas humilhações, que isso era normal. Eu aguentei 2 anos nesse trabalho, 2 anos. A partir daí, eu comecei a minguar, a ponto de virar um vegetal. Um vegetal que eu digo é porque, assim, eu não podia ter ação nenhuma. As ameaças de me expulsar de casa voltaram e era a qualquer resposta que eu dava para ele. Eu não podia falar que eu tava com frio, que eu tava com fome, que eu não tava gostando do trabalho. Eu não podia me expressar sobre nada, que na primeira frase uma briga gigante já começava e a ameaça de expulsão vinha. Detalhe que esse tempo todo ele não me deu o número de telefone da casa dele. Eu não tinha como passar o meu contato para ninguém, eu não tinha a chave da casa, eu não tinha autonomia nenhuma. Só para vocês terem ideia de uma das coisas que aconteciam, um dia eu tava passando protetor solar no carro enquanto ele tava me levando pro trabalho, e ele olhou e falou que eu tava fazendo aquilo para me aparecer pros outros, para eu ficar mais bonita, para eu me mostrar pros outros, que era para eu parar. E eu virei, e eu só respondi assim: "Não, mas eu tô fazendo por mim, pela minha pele, né, por causa do sol". Quando eu falei isso, ele parou o carro no meio da freeway, que é uma rodovia super movimentada. Ele parou o carro e falou: "Desce. Você vai ficar aqui. Eu não vou te levar mais, eu vou te deixar aqui". E aí começou uma loucura de surtos dentro do carro e eu desesperada, porque como que eu ia sair no meio da rua com um monte de carros se movimentando e esse cara abrindo a porta e falando para eu descer, que ele não ia mais me levar dentro do carro dele, falando que ele se sacrificava para cuidar de mim. Isso aconteceu várias vezes, uma vez porque eu lavei o cabelo, porque eu não podia arrumar o cabelo, eu não podia usar nenhuma roupa que chamasse atenção, tudo meu era muito discreto, eu tinha que usar calça larga, já não usava mais calça jeans, blusas só com manga, eu não podia usar maquiagem, eu não podia arrumar o meu black, eu não podia fazer nada. Eu virei um animal que ele domesticava como ele queria.
Eu consegui arrumar emprego em outro lugar com uma mulher e ele não deixou eu ir porque ele dizia que o marido dessa mulher ia me estuprar. Sabe, eu precisava de mais dinheiro, eu mandava dinheiro para minha filha, para o meu filho, eu cuidava da minha mãe. Eu perdi esse trabalho dessa idosa porque a mulher acabou indo para uma clínica e ele não deixava mais eu seguir em nenhum outro trabalho. Eu não posso largar ele. Agora minha filha completou 21 anos e foi ele que deu entrada no visto para que ela viesse para cá. Mas assim, eu não posso ter vida. Eu tenho que ficar dentro de casa, seguindo tudo que ele fala, sem responder. Eu engulo as palavras, eu engulo as frases, porque qualquer coisa que eu falo vira uma confusão gigante. Eu não posso dirigir, eu não posso falar inglês. Eu arrumo a casa e assim, ele sai jogando tudo, ele come, joga as coisas no chão, deixa a cueca tudo jogado. Eu uma vez fui pedir pra ele, falei, será que tem como você me ajudar assim, só de não jogar as coisas? Ou até me ajudar a limpar a casa? Ele novamente tentou me expulsar. E aí eu tenho que ser o mais submissa possível, falar o mais leve possível. Ele vai se acalmando e essa ameaça de expulsão desaparece. Fora a parte sexual que ele sempre me cobra. Ele surta por absurdos. Ele perde as coisas dele aonde ele deixou e fala que fui eu que tirei. E começa aí uma pressão psicológica da qual eu não consigo mais lidar. Da última vez, ele disse que eu tinha tirado os discos rígidos dele da gaveta e estavam todos lá. E depois de horas e horas de pressão psicológica, ele achou no mesmo lugar e nenhuma desculpa ele falou. Sabe, apesar de tudo isso que eu tô passando, foi Deus que me colocou aqui. Eu já caminhei muito para estar aqui. E eu não quero voltar para trás. Eu sei que eu posso seguir de alguma forma, eu sei que eu posso achar algum caminho. Às vezes eu sinto que eu vou conseguir sair daqui, mas ao mesmo tempo parece que não sei, não tem por onde ir, não tem como, e eu me sinto perdida e começo a chorar e fico desesperada com tudo isso. Eu não sei como sair, mas eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir em alguma hora. A Lavínia se encontra na região de Califórnia, Los Angeles. Eu peço desculpa por opinar aqui, Lavínia, mas eu sinto que você faz tudo isso só para ter a cidadania, pegar o green card, e eu acho que não vale a pena você gastar a sua saúde para conseguir isso. E fico muito preocupada quando você fala que ainda vai levar a sua filha. A Lavínia tem uma ajuda de uma amiga na ONG, mas as sessões, né, ajuda psicológica, mas as sessões vão acabar em 3 semanas, então eu consegui tanto uma terapeuta, né, que é a parte que a gente adiciona, além da psicologia, tem uma mana que ajuda a gente com terapia integrada, né, então a gente conseguiu aí colocar a Lavínia para continuar uma assistência tanto psicológica como terapêutica, é o meu limite aqui. Também consegui contatos de que se ela mostrar todo esse abuso psicológico, ela consegue, né, ajuda lá nos Estados Unidos. Eu não sei se ela tem esse conhecimento ou não, mas tudo vai ser encaminhado para ela da melhor forma. Às vezes a gente cria na nossa cabeça, até pela nossa construção de experiências e vivências na nossa vida, de que nós temos que ser guerreiras, nós temos que suportar, porque isso vai dar um resultado melhor. E às vezes a gente conecta Deus com isso, né? Não, porque se eu tô aqui é porque Deus quer e não sei o quê. Gente, nem tudo precisa ser tão à base do sofrimento. E não é porque você tá numa situação ruim que Deus quer. Talvez você não tá conseguindo enxergar que Deus tá tentando te mostrar que você pode agir, você pode mudar isso a qualquer momento e não ficar à espera de um resultado do céu. Deus traz, sim, grandes resultados para as nossas vidas, mas quando nós nos colocamos em primeiro lugar, né? Um dos mandamentos é amar ao próximo como a si mesmo. Então você tem que se amar.
Essa é uma ação que faz com que Deus vibre coisas positivas na sua vida. Você se amar primeiro, antes de amar o próximo. Então, a gente não pode deixar tudo na mão de Deus. A gente tem que agir e a partir disso, Deus vai nos colocando nos melhores caminhos. Deixem a reflexão de vocês nos comentários e até a próxima história do canal. O meu ex era abusivo, era outros abusos, mas eu trabalhava e eu não sou nada, não sou ninguém. Eu me tornei uma múmia, sabe? Eu não me reconheço mais.